bem-vindos de volta ao canal Simplesmente Poliana. E se você está acompanhando o meu Instagram, @simplesmentepoliana, ou se você está me acompanhando aqui pelo canal no YouTube, você sabe que estou numa saga e na verdade é uma meta de ler 12 livros neste ano de 2023. E por que essa meta, né, gente? Porque eu acredito que a leitura aumenta muito o nosso repertório de vida, porque a gente começa a ver a vida por outros ângulos, né? Pelos ângulos dos autores que contaram, né, várias histórias. E a gente tem muita coisa para viver nessa vida, né, gente? A gente não vai viver tudo que a gente quer, a gente não vai viver todas as experiências que a gente quer viver nessa vida. Então a gente vê as coisas sob um olhar de outra pessoa. Eu acredito que isso deixa a gente mais rico de conhecimento, de histórias. E como boa jornalista que sou também, né, eu adoro ler histórias. E eu tenho me dedicado a ler muito também sobre finanças, porque eu consigo entender como as outras pessoas pensam, como especialistas pensam. Porque um livro, como qualquer outro material, ele também é estudo e eu quero me aprimorar cada vez mais nessa área. O último livro que eu li, eu até cheguei a comentar sobre ele aqui no canal, é o livro Psicologia Financeira e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Quando eu li esse título, né, a Psicologia Financeira, com esse cérebro aqui de dinheiro, eu achei que ele era um livro mais sobre a forma que a gente gasta, a forma que a gente consome o nosso dinheiro. Mas eu me surpreendi lendo ele, que eu vi que é muito mais sobre investimento, sobre a forma que a gente investe o nosso dinheiro. Lá nos Estados Unidos eles têm uma cultura do investimento muito mais forte. Aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nessa cultura de investimentos, está melhorando sim, cada vez mais cresce o número de investidores aqui na Bolsa de Valores. Esse livro é um livro bem gostoso de ler, ele tem 20 capítulos e no capítulo 19 ele traz um resuminho de toda a história que ele traz no livro. E é esse resuminho que eu vou trazer para vocês aqui, porque eu acho que os ensinamentos são muito válidos. O ensinamento número 1 é o seguinte: faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem e para se perdoar quando as coisas estiverem indo mal. E aí ele fala pra gente, dentro desse tópico, né, pra gente respeitar e considerar o fator da sorte e do risco. Porque nem tudo é só sorte, é só empenho, é só sucesso. Se algo tem 98% de chance de dar certo, você pode estar entre os 2% que deu errado, apesar de ter um índice muito grande de dar certo. Então também tem a sorte envolvida em tudo que você fizer. E eu achei essa consideração muito importante, muito relevante, porque a gente tende principalmente a se achar um fracasso quando tudo vai errado e a se achar muito bom também quando tudo dá certo. Então humildade aqui é a dica número 1. O número 2, ele fala sobre você ter menos ego e mais fortuna. O ego aqui, ele leva em consideração quanto você gasta em relação a quanto você ganha. Quando a gente gasta tudinho que a gente ganha e não sobra absolutamente nada para investir, para pensar no futuro, a gente está pensando ali só em viver o nosso presente, normalmente a gente está apegado no ego, de ter aquele padrão de vida que a gente consegue pagar. E às vezes até que nem consegue pagar, né? Às vezes a gente até faz dívida para manter aquele padrão de vida que a gente acredita que a gente merece. E aí é uma discussão muito mais profunda. Mas o que ele cita aqui no livro, que é muito importante a gente levar em consideração, é que a gente não pode viver no limite do padrão de vida do que a gente ganha, do que a gente produz, né? Do nosso salário, porque ninguém ganha nada. Aqui somos adultos, a gente produz dinheiro, a gente recebe pelo nosso serviço. Mas para ele, limitar os gastos no agora é a única forma de você viver uma vida saudável no futuro. Então a dica número 2 é essa: limitar os seus gastos no presente para poder também pensar no futuro. A terceira dica tem tudo a ver com esse livro, porque fala sobre administrar o seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz. Todo o início desse livro, né, eu acho que até mais de um capítulo, ele traz assim uma reflexão de como cada pessoa investe o seu dinheiro baseado nas suas experiências. Então ele até cita uma frase aqui várias vezes, que ninguém é maluco, todo mundo está agindo de acordo com o que acha correto. E administrar o seu dinheiro de uma forma que vá fazer você dormir em paz faz todo sentido, porque nem tudo que funciona para mim vai funcionar para você. A quarta dica aqui é sobre acreditar no poder do tempo. Você vai investir e o tempo vai adicionar os juros compostos, tudo que você precisa para garantir um futuro. A quinta dica também está relacionada com o tempo, que é o seguinte:
Não se abale com muitas das coisas que dão errado. Você pode estar errado em metade das vezes e ainda assim fazer uma fortuna. E aqui ele cita vários exemplos no livro, né? Mas para a gente analisar a situação como um todo e não alguns investimentos em específicos. Aí fala também da importância de diversificar os nossos investimentos, mas principalmente sobre a gente analisar a situação como um todo e não focar naquilo que deu errado. A sexta dica é a seguinte: use o dinheiro para ter controle do seu tempo. E aqui ele fala, né, o que vários livros de finanças trazem, né, que o nosso tempo é sim o nosso ativo mais importante. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, e ele até traz a seguinte frase, ó: a capacidade de você poder fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, por quanto tempo quiser, paga o maior dividendo que existe em finanças. Essa próxima dica é um tapa na cara, que é o seguinte: seja mais legal e ostente menos. Essa frase aqui pegou profundo, ó. Ninguém fica tão impressionado com as suas posses quanto você. Por quê, gente? As coisas que a gente tem são coisas que a gente desejou, que a gente almejou ter. Então só a gente vai dar aquele valor para aquele objeto. Ninguém fica tão obcecado com aquilo quanto a gente. E aqui ele conclui, ó: provavelmente o que você deseja é respeito e admiração, e não as posses, né, gente? É mais provável que você conquiste essas coisas por meio da bondade e da humildade. Essa oitava dica aqui é incrível, é o seguinte: guarde dinheiro, só guarde. Você não precisa de um motivo específico para guardar. Isso aqui vai até um pouco contra do que eu falo nas minhas mentorias, porque eu sempre falo que a gente tem que ter um foco, porque quando a gente tem um foco, fica mais fácil organizar a nossa renda quando a gente tem um objetivo final. Mas o autor do livro me traz uma outra perspectiva, que é o seguinte: ele fala que a gente faz planos sem considerar que os nossos planos sempre mudam, porque a vida está sempre em constante mudança. Ele até cita aqui que a vida de todo mundo é uma sequência ininterrupta de surpresas. Então a gente não sabe exatamente como e o que vai acontecer no futuro. Então guardar dinheiro é sempre importante. A próxima dica é a seguinte: defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo. Muitas vezes quando a gente fala em taxas, né, de investimentos, as pessoas consideram aquilo como uma punição, como algo ruim. As pessoas querem fugir das taxas, mas tudo na vida tem um preço, né, a ser pago, inclusive nos investimentos. E se você está pagando ali uma taxa, mas para fazer o seu dinheiro render ainda mais, isso é bom, isso é positivo. Nem toda taxa é ruim, você não precisa encarar isso de uma forma negativa. Tem muito mais dica aqui, né, nesse livro, mas eu tô resumindo aqui as mais importantes para vocês. Essa dica aqui também, ó, é sensacional. Evite os extremos das decisões financeiras. Se algo vai muito pro extremo, tá muito na sorte ou tá muito no risco, é melhor evitar. E principalmente quando a gente fala de decisões muito importantes, como a compra de uma casa, de um carro. Se você vai logo para o extremo, a casa mais cara, o carro mais caro, você tem mais chance também de se arrepender, porque aqui ele fala, todo mundo muda ao longo do tempo. E quando a gente faz um plano, nem sempre a gente considera isso. E agora, caminhando para as últimas dicas, ele fala que é muito importante a gente definir qual jogo a gente está jogando. Ou seja, tem a ver também com a gente respeitar aquilo que faz a gente dormir em paz, que é saber qual tipo de investimento combina com você. E a última dica é a seguinte: para a gente respeitar o caos, porque logo no início do livro, quando ele fala sobre a empatia, sobre a gente entender que ninguém é maluco, todo mundo está fazendo o melhor que pode na hora de escolher um investimento. Cada pessoa vai escolher um estilo de investir. Alguns vão querer investir na bolsa de valores de forma rápida, vão se sair bem nisso, outros vão se sair mal. Alguns vão escolher investir a longo prazo, tendo o tempo a seu favor. Alguns mesmo assim vão escolher investir a longo prazo, não tendo tanto tempo assim, mas cada pessoa vai fazer o que considera melhor para si. E tem tipo de investimento que cabe para todo mundo. Não existe uma única resposta certa, existe somente a resposta que funciona para você. Bem, gente, de uma forma bem resumida, são esses os ensinamentos que o livro traz, que eu considerei os mais importantes e quis trazer para vocês aqui no canal. Pra mim é uma leitura que super valeu a pena, um dos melhores livros que eu já li nesse ano. Talvez só perca para Os Segredos da Mente Milionária, que realmente é um livro assim, acho que tá no top 1 dos livros que eu li esse ano. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo. Pra quem já leu, também quero ouvir seus comentários. Aproveita para me seguir lá no Instagram, @simplesmentepoliana, e até o próximo vídeo.